Vascão 3-2 em cima do Bahia. Payet mandando no jogo, né, galera? 2 gols aí do Payet. Emerson Rodrigues também fazendo gol. O Vasco 3-2, vitória importantíssima dentro do Caldeirão, que coloca ali o Vasco, né, se aproximando aí, né, da Libertadores. O torcedor vascaíno está otimista, começando a sonhar alto aí com a pré-Libertadores. E vamos acompanhar aqui a Sport TV, trazendo a repercussão dessa vitória vascaína importantíssima. Para mim, o melhor jogo e atuação do Payet em campo, né, que teve uma pequena discussão ali, né, com o goleiro Léo Jardim, mas o Vascão saiu abrindo ali 3-0, parecia que ia emplacar uma goleada, mas o Bahia teve uma pequena reação fazendo ali 2 gols, mas o importante é que saímos com os 3 pontos, importantíssimo. Então, bora lá acompanhar o Boleiragem falando tudo sobre essa partida aí, que o Vasco 3-2 em cima do Bahia e 3 pontos importantes na conta do Vascão. Bora lá acompanhar, galera. Seguinte, vamos rodar. Será que a gente pode já rodar os melhores momentos da vitória do Vasco, Garamba? Bora que rodar. Jogaço. O Vasco fez 3-1 no primeiro tempo. Bahia complicou o jogo, foi pra cima. Mas vitória importante, né, Alex? Que o Vasco estava precisando depois de ter vencido o Cuiabá por 1-0. Vitória importante e assim, tudo que... Depois a gente vai ver o jogo do Corinthians, né, falando, né? Que faltou de velocidade do jogo do Corinthians. Aí o Vasco, ele deu um calor no Bahia, né? Principalmente no primeiro tempo. Muito Vasco hoje. Com o Payet comendo a bola, na verdade, né, cara? E você vê o futebol como, às vezes, você pode ter algumas limitações que a gente sabe que o Vasco tem como equipe, como troca. Só que um jogador talentoso, a hora que ele vem pro campo, realmente, cada roubada de bola do Vasco, fizeram 3-0, assim, de uma maneira muito natural. O Bahia até chegou, começou um jogo bem, mas a velocidade, realmente, a imposição do Vasco foi impressionante. E depois vem um segundo tempo que o Bahia melhora também, que o Rogério já mexeu logo no primeiro tempo e trouxe um pouquinho de emoção pro Vasco, mas um baita, um grande resultado, principalmente por causa desse camisa 10, que quando ele joga é gostoso demais de ver, né? Quando ele tá magrinho e tá motivado, ele é muito diferente, cara, né, mas Fabião? aí vem uma questão, cara, a gente já discutiu isso. Né? Será que não deixaram ele ficar muito triste, que o jogador não deve? E não encontraram uma maneira de mudar essa chavinha desse cara para perder esses 2, 3 meses que ficou? É muito talento para não tentar fazer um esforço, porque ele tá recebendo igual. Né? Jogando ele já é caro, vamos dizer assim, né? Mas sem jogar também fica, cara. E agora ele vem e faz um jogo desse jeito, né? Tem essa questão realmente, viu, Alex? Com relação... Você sabe, a gente que jogou, a gente sabe como é diferente quando você tá alegre, quando você tá motivado, né? Quando você tá com confiança, né? Como que as coisas funcionam. E o Payet hoje, realmente, como você falou, vem e faz esse jogo. Hoje o Vasco praticamente, ele comandou, né? Vamos dizer assim, ele controlou o meio campo, ele acelerou na hora que tinha que acelerar, ele finalizou, fez 2 gols. A qualidade técnica que ele tem, a visão de jogo que ele tem para acionar os homens de frente também é impressionante. E o Vasco jogando no São Januário, a gente sabe como que é, né? Essa pressão, essa marcação alta, né? Vai para cima. Nós só conhecemos jogando contra, né? O Alex já... Esse aqui já jogou a favor. Né? E nessa fase de campeonato, Caio, nessa fase de campeonato, gente, você vencer é muito importante, né? De repente até mais que performance. Faltam 7 rodadas, né? As equipes o campeonato caminhando para o final, então a vitória é importante. A do Vasco hoje foi fundamental aí, né? Até porque o Bahia era um concorrente direto, né? Do Vasco também. Então não deixou o Bahia escapar e se aproximou ali também do Bahia. Os gols do Vasco foram do Emerson Rodrigues, do Payet de pênalti e o Payet fazendo o terceiro, segundo dele no jogo, e do Bahia, Luciano Rodrigues e o Ademir. E aí 2 coisas que me chamam a atenção, né, Alec? Sem Verratti, que é a grande referência desse time, como o Rayan se virou bem fazendo a função ali de 9, né? Teve a oportunidade de fazer gol, mas participou o tempo todo, chamou o jogo, fez uma boa partida. E o Léo Jardim, que sempre que você precisa, ele vai lá e te garante 3 pontos, cara. É um belíssimo goleiro. Tá muito pro jogo, Jardim. O Vasco entrou, o Bahia acreditando em voltar a pontuar, né? Pegando um Vasco... vamos dizer assim, com vários desfalques, né? Que não seria um Vasco de 100% de certeza de uma vitória hoje em São Januário. E o Vasco faz esse jogo de primeiro tempo, como o Alex falou, um jogo de muita velocidade, um jogo onde o Vasco realmente colocou o seu futebol, impôs o ritmo no primeiro tempo e jogou realmente para 3-0, né? E depois, no segundo tempo, já é um outro time, o Vasco sendo o Vasco, né? Dando esse susto na torcida do Vasco. Que
Mas o Vasco vem tendo uma crescente. Do Payet, Alex, eu acho que o Vasco até ainda vive um pouco de um problema político ainda, né? Essa gestão de SAF, de sai, entra, não paga, vai, entra o Pedrinho retoma. Muita confusão. E aí eu acredito que isso atrapalhou um pouco, sabe? Você sabe como atleta, que o atleta fica um pouco, quando você não tem uma gestão tão boa, né? Uma gestão que realmente abrace, que esteja atenta a esses pequenos detalhes, que é de ter um craque como o Payet, um cara desse não pode ficar 2 meses sem jogar, né? Então, a gente sabe, a gente vem da cultura um pouco antiga do futebol, né? Aquela cultura de resgatar o jogador daquele craque, ele sempre tem que estar jogando. Se o craque está de fora ou de alguma forma no departamento médico, tem que trazer o cara mais rápido possível. Então a gente é disso. E o Vasco passou muito disso pela sua gestão. A gestão estava um pouco bagunçada e agora o Pedrinho vem retomando isso, né? Junto com o Felipe, estão tendo esse olho para dentro do campo e com certeza recuperaram o Payet. A gente viu aí um grande jogador e aí diferente para tudo, né? Quando ele pega na bola, realmente você que foi 10, você sabe, é gostoso de ver quando o craque pega na bola. Eu confio muito no Pedrinho. Eu acho que, além de preparado para o cargo, é um cara que ama o clube, que foi revelado pelo clube. Eu acho que toda vez que o torcedor olha para o seu presidente, ele sabe que tem um cara que vai brigar pelo melhor da instituição. E o outro lado, né, Fabião, é um Bahia irregular, cara. O Bahia vem de uma derrota em casa para o Flamengo por 2-0, um bom resultado, empatou com o Cruzeiro no Mineirão fora de casa e agora perde do Vasco. Vai ter um confronto direto com o São Paulo na próxima rodada, mas perde a oportunidade, porque se consegue fazer 3 pontos hoje, poderia até passar o São Paulo no próximo jogo. E agora não, agora a distância continua, acho que de 5 pontos, se não me engano. E você precisa diminuir essa diferença para buscar Libertadores. Nós tiramos base o primeiro tempo que o Bahia fez hoje. É lógico que tem toda a questão do Vasco também, da forma como o Vasco entrou, né, jogando em casa, com o apoio do torcedor. Mas o Bahia realmente hoje fez um primeiro tempo assim, muito ruim também, muito abaixo daquilo que pode render, até pela qualidade dos jogadores que ele tem. Depois teve a mexida do Rogério, aí melhorou no segundo tempo. No primeiro tempo ele já mexeu, a entrada do Ademir e do Luciano Rodrigues, que foram os jogadores que fizeram os gols, que conseguem imprimir um pouco mais de intensidade, jogadores de lado, de velocidade, de força. E aí o Bahia conseguiu melhorar um pouquinho de rendimento, mas vem sendo muito irregular, principalmente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, não tem se encontrado. E tem deixado pontos importantes pelo caminho. É um time talentoso, eu acho que o trabalho do Rogério Ceni é muito bom. Sim. Né? É um time que pensa para frente, que consegue envolver os adversários, mas que tem tido dificuldade em transformar esse domínio em resultado, né, Alex? E assim, às vezes o Bahia ele tem sofrido desligues e tem sofrido sem bola, né? Muitos jogos, essa questão de intensidade para marcar, roubar a bola. E como ele tem o controle de jogo, às vezes a gente sentia falta de profundidade, ser mais agressivo, então tinha muito controle. O Inter passou um tempo assim com o Kudê, e depois ele acabou mudando. Então o time precisa realmente ter ataque, né, a esses espaços. E às vezes esse time do Bahia está precisando no sentido, não queria, mas passar por esse tempo de maturação. E às vezes encontrar uma mentalidade para poder realmente transformar esse time naquele time que produz tudo aquilo que ele tem na mão, de poder jogar de igual para igual contra todo mundo. Só que parece que ficou um time muito mais técnico apenas, né, que acaba sofrendo contra um time inferior tecnicamente, mas com um pouco mais de, não é vontade, no sentido de vontade todo mundo entra, né? Mas aquela questão, a gente usa a palavra intensidade, que ela se resume um pouco. Efetividade também. Mas o Bahia precisa ser um pouco mais realmente, depois quando ele mudou um pouco isso, ele passou a perder um pouco menos de bola, naturalmente você perde bola, estava dando isso pro Vasco. Só que ele estava muito omisso, né, nesse sentido. Então, isso aí que prejudicou, eu acho que no ano, um pouco esse Bahia. E você tocou num detalhe que a gente às vezes fala muito intensidade, todo mundo interpreta que a intensidade é como é que você vai ganhar o jogo. E analisa pouco que tem as duas fases, né, com a bola e sem ela. Como é que você é agressivo na marcação, como é que você ocupa espaço, como é que você tira o seu adversário da zona de conforto. Falta um pouquinho disso a esse Bahia, né? Parece que falta. A princípio a gente vê um pacote, assim, o que o Bahia foi hoje é o que faltou um pouco, até o Rogério, algumas entrevistas ele falou isso. Né? Vamos fazer o seguinte, será que a gente consegue colocar a classificação aqui no telão, Garamba? Para a gente dar uma olhada como é que ficou o Vasco, o Bahia, o que eles estão brigando dentro da competição. Libertadores aí, olha aqui, ó.
Botafogo continua líder com 64 pontos. Palmeiras, 3 pontos de diferença agora. Fortaleza, que fez um grande jogo fora de casa. Merecia o resultado de empate, porque foi muito valente. O Flamengo fecha o G4. O Internacional, que para mim, ao lado do Botafogo, são neste momento, são os 2 times que mostram o melhor futebol da competição. Concordo. O Inter está jogando muito. São Paulo 51, depois vem o Bahia, em 7º, 5 pontos de diferença. Cruzeiro e o Vasco já em 9º. 43 pontos. Se você pegar a zona de Libertadores ali, que é o do São Paulo, são 8 pontos de diferença. Faltam 7 rodadas, são 21 em disputa. Não dá para sonhar? Dá pra sonhar. Sonhar no quê? Com Libertadores? Dá. Por pontuação e tudo, com certeza. E outro, o Vasco tem sido muito forte em casa, né? Eu acho que o Vasco, quando o Paiva assumiu, era um time consistente. Naturalmente, depois perdeu, que você perde um jogador ou outro. Mas é um time que tem sido chato de jogar contra eles em São Januário. Né? O Vasco, ele tá numa crescente, a gente fala, num momento crucial do campeonato, né? Nessas últimas 10 rodadas, coisa que tá ao contrário com o Bahia. O Bahia tá tendo uma queda de rendimento num momento que não pode ter queda de rendimento, né? O Vasco faz o contrário, o Vasco tá subindo agora. Então eu acredito também o Vasco tá muito forte dentro de casa, tá realmente diferente. Eu acredito que o Vasco pode chegar assim. Então tá aí, galera. O Vascão venceu, conseguiu uma vitória importantíssima, né? Mais 3 pontos aí na conta do pai. Vasco somando 3 pontos importantes nessa luta, né? Para conseguir ali uma vaga na pré-Libertadores, né? Eu acredito, tenho certeza que você do outro lado também acredita. Jogo doido hoje, Vasco conseguindo abrir aí 3-0, né? O Bahia tentando ali se esforçar para conseguir empatar, mas deu o Vascão 3-2 aí para o Vasco, um desfalque aí do Verrete, do Hugo Moura, mas conseguimos essa vitória importantíssima, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do nosso canal Vascão Gigantes do Rio. Tamo junto, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu!